nosso direito, o negócio jurídico que se destina às manifestações de última vontade é o testamento. Nosso Código Civil tratou de 9 formas de testamento e também do codicilo, que apesar de não ser considerado pelo próprio Código como um testamento, também é um ato em que se podem fazer certas disposições de última vontade. Dessas 9 formas de testamento, 3 são formas ordinárias, ou seja, formas que podem ser utilizadas em situações normais. A primeira delas é a do testamento público, que é considerado o mais seguro de todos. O testamento público é feito no cartório de notas, ele é escrito pelo próprio tabelião, de acordo com aquilo que lhe é declarado pelo testador. A segunda forma de testamento ordinária é a do testamento cerrado, também chamado de testamento secreto ou místico. O que é bastante peculiar dessa forma é que ela é a única que permite manter o conteúdo do testamento em sigilo até depois da abertura da sessão. O testamento cerrado é escrito pelo próprio testador, que posteriormente leva o seu testamento até o cartório de notas, declara para o tabelião que aquele é o seu testamento e o tabelião então passa a aprovação do testamento, fecha o testamento e posteriormente costura o testamento, que assim fica lacrado, e é entregue ao testador para que leve para casa e guarde. A terceira forma ordinária de testamento é a do testamento particular, que é a menos solene de todas, justamente porque não envolve a participação do tabelião de notas. É o testamento escrito pela própria pessoa, manualmente ou mecanicamente. Dessas 9 formas, 3 então são ordinárias, outras 3 são formas chamadas de formas especiais de testamento. Só podem ser utilizadas em circunstâncias específicas previstas pela legislação. A primeira delas é a do testamento marítimo, que é um testamento que pode ser feito por uma pessoa que, estando a bordo de um navio nacional, exige-se nesse caso que seja navio nacional, tenha medo de não sobreviver à viagem. Então ela vai procurar o comandante do navio e ela vai poder testar escolhendo forma que seja análoga à do testamento público ou à do testamento cerrado. E então, nesse caso, o comandante do navio vai fazer o papel do tabelião. A outra forma de testamento especial é a do testamento aeronáutico, que, analogamente ao testamento marítimo, é aquele que pode ser utilizado por uma pessoa que, estando em viagem aérea, a bordo de uma aeronave, e nesse caso não se fez a exigência de que a aeronave fosse nacional, teme também não sobreviver à viagem. E por isso, então, ela vai pedir ao comandante que designe alguém que possa fazer o papel análogo ao papel do tabelião, e ela vai, então, testar por forma que corresponda à do testamento público ou à do testamento cerrado. Nesses 2 casos, o Código Civil ele considera que o testamento caduca caso o testador não morra durante a viagem, nem também nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra em território nacional, porque se considera que, nesse caso, a pessoa deveria refazer o seu testamento por uma das formas ordinárias. E a terceira forma de testamento especial é a do chamado testamento militar, que é aquele que pode ser utilizado por quem está a serviço das Forças Armadas dentro do país ou fora dele. Por fim, as últimas 3 formas de testamento são as formas que são reunidas na ideia de testamento conjuntivo ou testamento de mão comum, que são o testamento simultâneo, o testamento recíproco e o testamento correspectivo. Essas 3 formas são expressamente proibidas pelo Código Civil, justamente porque se trata de um testamento para o qual concorre mais de uma manifestação de vontade. Considerando-se que o testamento é ato por excelência unilateral, só pode haver ali uma manifestação de vontade, o nosso direito hoje proíbe a utilização das formas conjuntivas. E por fim, como eu disse, também podem ser feitas algumas disposições de última vontade por meio de um codicilo. O Código Civil de 2002 admite que se utilize o codicilo para que se façam disposições sobre o funeral da pessoa, para que se façam esmolas de pouca monta, na linguagem da legislação, para que se estabeleçam legados de bens móveis de pequeno valor, e também para que se institua ou se substitua testamenteiro.